Bora voltando. Tá, então a gente já chega aqui na Grécia Antiga, né? Que foi justamente o período que antecedeu Roma, que nós estudamos ainda há pouco, período arcaico, período clássico, período pós-clássico, né? A gente entra aqui na Grécia Antiga, né? E Grécia a gente já viu que era era uma cidade, né, de pequenos núcleos, né? Então a sociedade grega era uma reunião de todas as cidades-estados, né? Diferente da Babilônia, que a gente viu que o processo dela foi inverso, de separação. Aqui a gente já via essa junção. Então, assim, os gregos eles não foram grandes juristas, né? A gente estudou sobre isso, né? Diferente de hoje, eles não foram. Então, assim, a gente viu que eles traziam, a intenção deles não eram formar juristas, advogados, juízes. Pelo contrário, eles tinham uma certa aversão, né, a essa classe. Eles tinham uma certa aversão a essa classe. Por quê? Porque eles entendiam que isso tinha que... Os cidadãos, isso tinha que fazer parte da educação dos cidadãos, né? Os cidadãos já teriam que trazer isso de berço, crescendo com esse senso de justiça, esse senso do que é certo, do que é errado, né? Então, os juízes, advogados, essa classe jurídica, para eles não eram vistos com bons olhos, né? E entendiam que isso daí era um subterfúgio à verdadeira prática, né? Eles sustentavam que o direito deveria ser a consequência natural da noção de justiça. Ele devia ver na consciência coletiva das pessoas. Não precisava ter, fazer um bacharelado em direito, um advogado. Não, cada um traz consigo essa consciência do que é certo, do que é correto. Então, assim, já tinha que fazer parte do senso coletivo. Então, assim, nesse contexto, a gente vê que os cidadãos gregos, Grécia Antiga, né, eles já sabiam ler nesse período, eles dominavam a literatura, de certo modo, né? Então, a literatura jurídica passou a ser uma fonte de ilustração, né? Os gregos tinham o costume de aprender textos jurídicos através de recitais, né? Eles recitavam normas jurídicas usando a poesia, né? E eles acreditavam que dessa forma isso era um mecanismo simplificado, uma forma de fazer a coisa natural, né, e mais fácil. Isso transmitia conhecimento jurídico entre as pessoas, porque os recitais, as poesias, recitais poéticos naquela época era algo comum entre o povo, e eles aproveitavam para difundir de forma que isso fosse, as normas jurídicas fossem algo natural na coletividade e na consciência dessa coletividade, né? A gente percebe que aqui nesse primeiro momento não se visualizava aqui as codificações escritas ainda, né? Com tanta intensidade como a gente já vê lá em Roma. As figuras importantes nesse período aqui da Grécia Antiga eram os magistrados e os árbitros, né? A gente já vê nesse período aqui os magistrados que tinham como competência a administração da justiça, né? Os magistrados e os árbitros a gente já vê aqui nesse período da Grécia Antiga, mas só que aqui os magistrados eles tinham a função de administrar a justiça, enquanto os árbitros, né, eram figuras que eram mais para intermediar o conflito, para apaziguar, para trazer uma solução, mas os magistrados aqui não tinham essa função de julgar. Eita, nada mesmo. Então, assim, a gente vê que magistrados aqui não existia concurso público nessa época, né? Eles eram sorteados e possuíam mandato, não existia vitaliciedade, né? O período do mandato deles era de 1 ano, ok? Nesse período de 1 ano,
era justificada para se evitar uma perpetuação de poder. Eles tinham esse período de 1 ano justamente para que não houvesse muito tempo no mandato para aquilo vir a atender o interesse pessoal, né? Então os gregos eles acreditavam que esse vitaliciamento, esse poder vitalício, né, dos magistrados era prejudicial para a sociedade, né? De forma que é como se eles passassem a conduzir para os seus interesses, os seus mandatos. Então o período era de 1 ano, tá? Que os magistrados exerciam. Os árbitros, eles eram bem parecidos na figura que a gente conhece hoje, como eu falei. Eles eram justamente aqueles julgadores privados, aqueles que intermediavam os conflitos entre as pessoas. Nesse período aqui da Grécia Antiga, uma outra característica é justamente a lei de Drácon, né? Que é a legislação mais antiga de Atenas, na Grécia, né? Essa lei, a característica dela, ela foi elaborada 620 anos antes de Cristo, né? Ela trazia no próprio texto, né? Ela havia uma determinação para que as leis fossem gravadas em pedras de mármore e fixadas em locais públicos. Então aqui a gente vê o princípio da publicidade também sendo mantido, só que de uma forma agora mais rebuscada. Não era nem argila mais, agora já eram pedras de mármore, né? Então, justamente para que a lei fosse conhecida de todos. Então, a lei de Drácon ela também traz essa característica aqui. Uma outra coisa, as inovações que foram trazidas pela lei de Drácon nesse período, elas tornaram obrigatório recursos aos tribunais, né, quando houvesse conflitos entre clãs. Então, a gente viu aqui que existia uma espécie de segundo grau, né? Não como a gente viu lá em Roma ainda há pouco, mas uma espécie de segundo grau que ela só existia quando havia conflitos entre clãs. Ou seja, se houvesse conflitos entre particulares, se resolvia em primeiro grau, tá? Mas se houvesse conflito entre tribos diferentes, entre clãs diferentes, isso tinha que subir para uma espécie de segundo grau, que era justamente os tribunais que chamavam na época, tá? Então só era nesse caso, quando se tinha conflitos entre clãs. Se fosse entre particulares, não precisava. Então a lei de Drácon, ela tem aspectos penais relevantes, né? Mas ao mesmo tempo ainda era muito firme, era muito radical, muito intensa a aplicação da pena trazida pela lei de Drácon, né? Consistia em pena de exílio, perda da cidadania, né? Pena de morte, né? Por isso que até hoje o termo ele é conhecido como o termo draconiano, quando se refere, ele fala muito disso, né? Que bom, nada. Então, então o termo draconiano se refere a algo muito ríspido, muito cruel, né? Que embora esteja previsto na lei, seja legal, mas é muito radical, muito intenso. Outra coisa que a gente percebe aqui na lei de Drácon, né, é que as pessoas nesse período elas sofriam umas penas muito intensas e a comprovação, né, a comprovação, as provas, elas não eram de fáceis de conseguir, né? Não tinham perícias, não tinha forma de se comprovar muito aquilo que dizia. Então, muitas vezes se levantava um falso testemunho de alguém inocente e ele acabava morrendo por algo que não devia, justamente por não conseguir comprovar, né? Então, nesse período, a gente via que nesse aspecto as penas eram desproporcionais em algumas situações. E aí, como contraponto a essa intensidade da lei de Drácon, né, já vem a lei de Solon. Solon, que era alguém que vinha da nobreza, mas que passou por um período de declínio na vida social, ou seja, tinha visto os dois lados da moeda, tinha passado por um momento de bonança e de crise. Então, por conta disso, ele foi chamado a editar normas, porque ele saberia muito bem como ponderar as duas situações de forma que houvesse uma paz social, uma harmonia entre as classes, sem aplicar penas tão duras, uma vez que ele tinha vivenciado os dois lados, né?
Então, assim, ele veio trazer principalmente tentar trazer uma estabilidade, uma estabilidade no comércio, né? Porque ele era comerciante, ele tinha uma habilidade nessa área. Então, a pena aplicada aos devedores, né, de forma que não fosse tão intensas, tão desastrosas. Então, Solon veio com essa intenção, um motivo de trazer uma tentativa de trazer uma igualdade civil, né? Então, essa igualdade civil ela passou a existir aqui com Solon, tá? E aqui vocês têm que ficar atento, porque a gente estudou ainda há pouco Roma. Quando a gente começou a estudar Roma, no período no período clássico, a gente percebe que se deixou de existir essa igualdade civil, se deixou de buscar essa igualdade civil que Solon trouxe, né? E passou lá em Roma, já passou a existir o quê? A igualdade jurídica, uma norma posta agora que teria validade igual para todos. Nesse período aqui, a lei de Solon veio buscar essa igualdade civil, né? Porque antes não se existia, as classes elas eram suprimidas nos seus direitos, né? Porque as terras eram hipotecadas, elas pertenciam à administração pública, havia a escravidão por endividamento, né? Vocês viram a questão dos ávilos. Então, assim, quando Solon veio para editar essas normas, ele veio com essa tentativa de trazer uma igualdade civil, né? As pessoas fossem vistas nos seus direitos enquanto civis, enquanto pessoas, né? Tivesse a garantia mínima dos seus direitos. Então, Solon veio com essa missão, tá? De trazer isso. A gente viu que um ponto relevante também foi o direito penal, trazido por Solon, né? Mas o aspecto primordial nesse período da Grécia foi aspectos civis, né? Justamente por conta dessa evolução, né? Houve o contraponto da lei de Drácon com a lei de Solon, né? Drácon com penas mais intensas, mais cruéis ainda, mas ao mesmo tempo trazendo uma evolução, a publicidade, já as leis eram grafadas em mármore. Já Solon já vem com essa, por ter uma vida mais próxima das duas realidades, dos dois polos, ele já vem com essa intenção de se compreender, se flexibilizar, não ser tão intenso em relação a dívidas, né? Antes os devedores eles ficavam escravos daqueles dos seus credores, e Solon já veio trazendo novas normas com a intenção de que se houvesse uma igualdade civil. Ok? E aqui a gente chega em Roma, certo? Que foi onde a gente já viu aqui o período o legado que Roma trouxe, né? Viu os três períodos, né, da história de Roma, que ela se divide em três períodos basicamente, que é o da realeza, né? Que era justamente o período onde os reis eram eleitos, né? E eleitos nos comícios, né? E nesse período eram excluídos os votos dos escravos, os votos dos plebeus. Esses comícios se davam através de assembleias, que eram reuniões para escolher esses reis, né? Esse período da realeza. E esses governantes eles eram vitalícios, né? Por isso as gestões não eram hereditárias, ou seja, elas não perpetuavam para os seus familiares e tal, né? Como hoje os reis, acontece isso no Reino Unido, na Inglaterra, por exemplo. Então, mas assim, em casos de morte nesse período, em caso de renúncia, se haviam novas assembleias e um novo comício para que se elegesse novo rei. Chamava isso comícios curato, esse novo comício, né? Comícios curato, para eleições desses novos gestores, desses novos governantes. O rei nesse período, a gente já conhece, o período absolutista, ele era supremo, né? Então ele dominava sobre aspectos religiosos, aspectos administrativos, aspectos da justiça, né? Não se admitia nesse período aqui qualquer recurso às decisões do rei, né? Só que aí nesse período passou a existir um grupo, né? Que lá na frente ele vai se fortalecer e ele vai começar a agir de uma outra forma, mas nesse período aqui ele era apenas aconselhador do rei. Eles aconselhavam o rei, sugeriam, não podiam interferir na decisão do rei, que era autônomo, mas eles poderiam aconselhar o rei, que eram os senados, né? Que eram os senadores.
que vem de senado, que vem de senatus, que senes, que significa idoso. Então, é que as pessoas mais velhas, mais experientes, que eram conselheiras do rei, né? O senado, nesse período, ele não tinha um poder específico, como a gente vê hoje, que é atribuído à função legislativa. Eles não tinham essa função nessa época, apenas a função de aconselhar o rei, né? Isso foi indo até durou mais ou menos 200 anos, né? Que aí começou o período da República, tá? E aqui a gente lembra o termo República, res pública, coisa pública, algo do povo, coisa do povo, né? E nesse momento aqui, com a intenção de tirar esse poder exacerbado, essa concentração de poder exagerada na mão do rei, né? A República vem e ela delimita, né? Ela traz uma temporalidade, um prazo, né? Para que se ficasse a parcela do poder, né? Então, assim, a gente já vê bem aqui que quem cresce nesse período aqui, os senadores, né? Os senadores agora passam a ter uma função, eles passam a ser vitalícios, né? E eles passam a ter uma influência maior nesse período em relação ao período anterior. E uma figura que existe nesse momento bem aqui é a figura dos magistrados, né? Vocês lembram disso, né? Os magistrados, eles vêm, mas diferente daqueles que exerciam só a função de justiça, ele já traz duas características aqui em Roma. Quais são? Vocês lembram que os magistrados agora em Roma já têm duas funções? Quais eram? Uma função ordinária, que era justamente a função de administrar a justiça, e uma função extraordinária, que era a função, que eram os censores, uma função de fazer os censos, né? Então, nessa função ordinária dele, dos magistrados, eles administravam a justiça, estabelecendo limites a litígios, instruindo as partes em relação ao procedimento a ser adotado no julgamento, né? E na outra função, que é a função de censor, os magistrados eles realizavam um censo de 5 em 5 anos, que era justamente o momento onde eles faziam o levantamento dos bens, das propriedades, das famílias que residiam em Roma, né? E ao final eles geravam uma declaração grande, justamente que servia como se fosse um levantamento de toda a população e do patrimônio dessa população em Roma antiga. E esse período, o direito romano, nesse período durou 500 anos, antes do advento do Império, tá? E aí, no período do Império, a gente já entra para aquilo que a gente estudou há pouco tempo, né? Que o direito romano, nesse período do Império, ele era baseado sobre 3 pilares, vocês lembram? Viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o que é seu. O direito romano, nesse período, ele foi desenvolvido com base nesses 3 pilares. E foi organizado didaticamente em 3 períodos. No período arcaico, né, onde a família era o centro, né, e aí aqui a gente vê muito forte a função dos integrantes da família como uma sociedade de indivíduos, né, e principalmente a decisão do chefe dessa unidade familiar, né, que é o poder patriarcal, né, o pátrio poder. Então, essa função do poder patriarcal do chefe dessa unidade familiar, ela era soberana. Então, ele poderia permitir que um filho entrasse em casa, como ele poderia rejeitar essa criança, como se essa criança nascesse com uma deformidade e não servisse para o serviço militar ou para a agricultura, poderia ser morta, ele poderia vender até por 3 vezes esse filho. Então, assim, a gente percebe que a família era o centro e o poder estava na mão do chefe dessa unidade social, dessa unidade familiar. E até que se editasse, né, a lei das 12 tábuas, que a lei das 12 tábuas ela já foi com uma reivindicação dos plebeus, né? Porque nesse período aqui os costumes, algumas formas ainda prevaleciam,
né, ainda prevaleciam. Então, e as normas elas eram editadas de forma que esses plebeus eles não compreendiam e não conseguiam interpretar. E por não conseguir interpretar, eles descumpriam essa norma e automaticamente eram punidos, né? E como eles tinham mais acesso, a proximidade deles era mais com os magistrados, né? Eles não conseguiam chegar nem perto do imperador, eram mais com os magistrados, que eram aqueles que cuidavam da administração da justiça ou que eram responsáveis pelo censo. Então eles eram mais próximos deles, eles começaram a fazer movimento, né? E a se queixar para esses magistrados dizendo o que estava acontecendo, que eles estavam sendo punidos porque não tinham conhecimento da norma, né? Não conhecimento, não conseguiam interpretar, não conseguiam entender a norma. E aí, por conta disso, né, editaram a Lei das 12 Tábuas, né? A Lei das 12 Tábuas, ela já vem seguindo critérios... Desculpa, gente. Ela vem seguindo critérios já de organização por título, né? Por título. Então, ela foi organizando o título dos procedimentos judiciais, do poder familiar. Então, ela veio organizando tudo de uma forma que trouxe maior compreensão e maior facilidade, né, de interpretação por esses plebeus. A Lei das 12 Tábuas foi reconhecida de forma solene, exposta em bronze no fórum, que era o fórum, no lugar onde era conhecido, fazer os julgamentos e tal todo, e conhecimento por todos, e igualmente aplicadas, inclusive entre plebeus. Além disso, sua importância se deve ao surgimento da advocacia e dos juristas, com a separação da religião e do direito, né, tendo como base os costumes para serem positivados através de norma escrita. Então a gente percebe que a Lei das 12 Tábuas, elas foram um marco divisor, né, no ordenamento jurídico e na história do direito romano, que perpassou e chegou até a nossa contemporaneidade, até os nossos dias. Então, assim, a Lei das 12 Tábuas, ela destaca, por exemplo, ela traz uma igualdade jurídica, não mais só uma igualdade civil, como a gente viu antes, né? Agora elas tratam uma igualdade jurídica, né? Ou seja, essa igualdade jurídica ela acaba sendo mais teórica do que prática, né? Previa o quê? Uma isonomia, uma igualdade da lei. Então, todos os cidadãos receberiam o mesmo tratamento jurídico, né? Embora na prática não era bem observado isso, mas em tese, na teoria, era essa a intenção. Aí a gente entrou aqui no que a gente viu na aula agora, a terra passou a ser alienável, né? Os direitos de vizinhança, responsabilidade civil, contratual, né? No período clássico, no período pós-clássico, começaram a existir normas de direito civil, já evoluindo, né? Deixou de existir aquele caráter laico da norma, se separou o período, a religião do direito, né? Houve essa ruptura e começou a existir dois ramos do direito de forma mais clara, o direito público e o direito privado, certo? Aí a gente vê aqui nesse período já a função dos pretores e dos jurisconsultos, né? Os pretores, assim como os magistrados, exerciam a função da justiça, enquanto os jurisconsultos, né, eles já eram técnicos mais responsáveis pela sistematização, pelo estudo aprofundado do direito. E esses jurisconsultos também eram conhecidos como prudentes ou jurisprudêncios, né? E aí daí vem o termo jurisprudência, embora naquela época os jurisprudêncios ou os jurisconsultos dessa época, eles cuidavam mais, as normas que eles ditavam tinham mais a ver com o direito processual, né? com a parte do processo em si, não como a jurisprudência que a gente vê hoje, que são práticas reiteradas, né? Consistia nos atos processuais que seriam aplicados pelos magistrados e pelas partes. Era basicamente isso que eles cuidavam, jurisconsultos, tá? E aí a gente chega no período pós-clássico, que foi o que a gente viu hoje,
falando já de Justiniano, né? Trazendo, já falando de cidadania, das fontes dos direitos e fechando o que a gente viu hoje, né? Falando das constituições do imperador, que elas passaram a ser soberanas, né? E aos doutrinadores cabiam agora apenas interpretar, não mais criar normas, mas apenas interpretar as normas editadas pelo imperador, as constituições, isso em 305, né, antes de Cristo. E a gente vê o seguinte, que aqui nesse período era caracterizada as fontes do direito de três formas: o ius civile, né, que era justamente fazer menção justamente àquela sociedade civil, aquele direito civil, e o ius extraordinário, que era justamente a norma ditada pelo imperador. Tá? A gente percebe a figura do pretor aqui, que agora ele já tem a função judicante, né? Outra função que a gente vê aqui, que foi justamente trazida por esse fortalecimento do império, do imperador, duas novidades, que foi a execução, o processo de execução e o sistema recursal. A execução justamente porque a sentença ela não era de cumprimento imediato. Então passou a existir nesse momento aqui a execução para dar cumprimento àquilo que foi decidido através da sentença. E o sistema recursal, que era justamente quando não se cumpria as constituições imperiais, né? Para que se desse cumprimento integral, ela tinha que subir a um segundo grau, o sistema recursal, para que lá desse cumprimento às decisões do imperador, as constituições por ele criadas. Então a gente vai até aqui, a nossa primeira avaliação. Creio que não tem muita dificuldade, eu acho que isso já deve estar cravado na mente de vocês, até porque sempre quando eu começar uma aula, eu sempre me reportava à aula anterior e trazia à tona, ia falando e vindo desde os povos ágrafos e indo no período da escrita, os códigos, as primeiras codificações, a Grécia Antiga, a Roma no início, até chegar no período pós-clássico. Então eu acho que isso já está bem fixado na mente de vocês. Qualquer dúvida, vocês vejam os vídeos, estão lá específicos, e eu vou disponibilizar o material, que é justamente um compêndio, uma síntese de tudo que a gente viu até agora. Agradeço pela companhia de vocês. Perdão aí que o professor de vocês não está muito bom hoje. Eu estou orando aqui a Deus para que não seja essa porcaria aí. Tomara, em nome de Jesus, não vai ser, porque sentindo dor na garganta, uma fraqueza que eu estou suando, e um mal-estar, mas em nome de Jesus não há de ser. Eu oro por cada um de vocês para que Deus guarde a casa de vocês, os familiares, proteja cada um, tá? Aonde quer que vocês forem, onde quer que vocês estejam, que vocês sejam guardados por Deus, que não sejam contaminados em hipótese alguma por essa doença, tá? E que dias melhores virão. O melhor está por vir. Confie nisso. Daqui a uns dias a gente estará na sala de aula, compartilhando pessoalmente, tá? Um abração, né? Aqueles que oram, orem por mim para que não seja isso que eu estou sentindo, tá? Uma boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Abraço.